Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar um recadinho para vocês antes sobre a abertura das vagas para o webinário de introdução alimentar, que vai abrir agora, quinta-feira, dia 22, tá? Desculpa, quinta-feira agora. Dia 25, abertura das vagas pro webinário, tá? Essa turma agora vai ser a segunda turma com acompanhamento comigo, tá? Durante 30 dias, para 50 primeiras mamães, porque primeiras 50 mamães, a gente não tem como superlotar uma turma, tá? Não tem como eu dar todo o suporte que vocês, obviamente, merecem, né, um volume muito grande. A gente já tem cerca, mais ou menos, cento e poucas mamães na lista de espera, tá? Mas a gente vai abrir quinta-feira que vem, agora dia 25, tá? Para esse webinário, com acompanhamento durante 30 dias. Então, é uma nova modalidade, o material tá muito bacana, tá muito legal, a gente tá muito feliz, assim, com essa proposta. Então, só que vocês, para se cadastrar na lista de espera, tá? Que ela abre quinta-feira, agora dia 25, tem que se cadastrar, tá? Tem que colocar o e-mail, tá lá no link, o link lá na minha bio, tá? Tem um local ali que vai redirecionar para uma página que é a do meu site lá, cintiafiore.com.br, e lá vai entrar na página para colocar o e-mail de vocês, tá? Aí, a partir desse e-mail que vocês coloquem lá o melhor e-mail de vocês, para vocês poderem colocar esse e-mail e a gente enviar as informações direitinho para vocês, tá bem? Então tá bem bacana, a gente tá com o webinário, né, todo sobre introdução alimentar dos 6 aos 24 meses, mais um outro ao vivo, né, só de perguntas e respostas, mais um PDF com as principais perguntas, cerca de 75 perguntas em média, respondidas, né? Além do ao vivo, o tempo que não deu o suficiente para responder ao vivo as mamães, eu passei por um PDF as outras perguntas e respondi uma a uma. Então tá bem bacana. E vai ter esse acompanhamento, né? Então vai estar bem legal. Não esqueçam então, mas para quem enviar o e-mail, quem tiver interesse, a gente vai fazer esse acompanhamento e manda o e-mail. Dúvidas de quando os bebês estão doentes, garganta inflamada, como oferecer os alimentos em cada refeição, já que não querem comer do de costume. Tá bem. Já vou responder as perguntas aqui, Raquel. Estão tossindo, é uma função esse tempo, né? Tá uma loucura. Pessoal, então, como eu conversei com vocês, a gente vai conversar então sobre rotina do bebê, rotina da criança, tá? Isso é uma das coisas que a gente precisa ter em mente, que criança, no momento em que a gente oferece, né, ou dá essa previsibilidade de fatos para eles, eles ficam mais seguros, tá? O que quer dizer isso? Não ouçam coisas do tipo assim, ou se ouvirem, deletem, coisas do tipo assim, que horas que tem que comer? Se vocês ouvirem coisas do tipo assim, dá qualquer hora, né? Vai oferecendo os alimentos, não precisa ter uma rotina muito regrada, né? Que a criança vai se criar, ou oferece mamar e tá tudo bem, tá, ok, a gente vai chegar aí, mas a gente precisa identificar. Essa previsibilidade numa rotina alimentar e do sono do bebê é muito importante. Claro que não vai ser 100% das vezes que isso vai poder ocorrer redondinho. Isso não existe, né? No mundo ideal até poderia existir, mas a vida real é vida real. E a gente precisa sempre trabalhar com leveza. Esse é um dos meus lemas, assim, mas eu acredito muito e dá muito certo com uma criança ter uma rotina legal. E o que é uma rotina legal, tá? Eu perguntei a idade para vocês dos bebês, porque a gente, né, a faixa etária
varia bastante, obviamente. No momento que a gente fala em introdução alimentar, a idade qual é? Né? A partir do 6º mês de vida do bebê. Né? Então, no momento em que a gente pensa num bebê com 6 meses, né, ele seria para estar somente ou com leite materno essa idade ou com a fórmula, que é o substituto ideal. Não tem indicação de iniciar uma introdução alimentar precoce. Porque a mãe volta ao trabalho ou por algum outro motivo. Não é indicação, tá bem? Isso é um assunto para outra live que eu já fiz, mas é um outro assunto. Mas no momento que a gente pensa assim, tá, mas o que eu ofereço? Ok, claro que no webinário tem todas as dicas de como oferecer, qual a consistência, oferecer a questão, noções de porções, noções de toda a questão de introdução alimentar. Mas aqui, se falando em rotina, vamos supor que um bebê de 4 a 6 meses, a janela de sono desse bebê varia entre 1h30 a 2 horas, correto? Vamos supor que esse bebê acorde às 7 da manhã. Ele vai dormir lá por 9 horas. 9 horas ele já vai estar cambaleando de sono, né? 8h30, 9 horas. Isso se falando numa média, obviamente. Cada criança é uma, cada bebê é único, tá? Mas é uma média de janela de sono, que é o tempo que o bebê permanece acordado, né? No momento em que acordou até a próxima soneca. Então, no momento em que a gente pensa isso, a gente tem que pensar, como é que eu vou começar a oferecer a fruta, tá? Vamos supor que está na primeira semana de introdução alimentar. Onde é que a fruta encaixa aqui, né? Esse é um dos grandes... onde é que eu vou colocar, que horário? Então, a gente precisa trabalhar com intervalos regulares, certo? Por exemplo, acordou às 7 da manhã, esse bebê com intervalo de janela de sono de 1h30 a 2, vai comer a frutinha não batendo nas 9, certo? Por quê? O que ele vai estar às 9 horas? Com muito sono. Não vai querer comer, vai estar chatinho, vai estar com sono. E tá certo ele. O que ele quer comer é uma coisa que ele não conhece, não tem a mínima ideia que sacia. O que ele sacia para ele é um mamazinho e tudo bem, dá uma mamãe e põe dormir. Aí pode oferecer então, até a gente se acostumar, a mãe, né, ou o cuidador, que a introdução alimentar é o bebê e a família também. Tem que entender isso. A família entender o bebê e a gente ir se adaptando a ele. Então, vocês podem oferecer essa fruta da manhã. Entre o acordar de manhã, ele vai mamar, vai acordar, vai mamar. Lá por 8 horas, 8 e pouquinho, pode começar a apresentar a fruta para ele. Mas estava com sono, não deu? Tudo bem. Coloca, dormir depois da sonequinha, deixa acordar. Pode oferecer o mamar também. E dá a frutinha logo após a primeira soneca da manhã. Pode ser nesse intervalo assim, ou antes da soneca ou logo depois da soneca, tá? Então, a gente sempre tem que trabalhar, pensar assim, o bebê não deve estar com sono para fazer refeição, nem início de introdução alimentar e nem depois, né, do início, né, depois dos 8 meses, 9 meses, 10 meses, não se oferece fruta ou alimento, refeição principal, o bebê com muito sono. Não casa, isso é completamente, é mais interessante dar uma mamar antes e oferecer depois o alimento do que colocar o bebê para comer com sono ou com fome se falando o que ele sabe que sacia, que é o mamar, tá? Já pensando num bebê, eu tô falando entre 4 e 6, certo? Né? Um bebê que vem vindo, aí aos 6 meses começou a introdução alimentar. Tem alguns bebês, então, que eles começam entre 5 e 6 meses de idade a apresentar um sono, né, mais forte à tardinha. Por que eu tô falando isso aqui? Lá pelo 6º mês, então, a gente pensa assim, fruta primeira semana, certo? Na segunda semana, fruta pela manhã. Segunda semana, fruta à tarde. Na terceira semana, a gente começa a oferecer o almoço. Cíntia, mas não posso começar a oferecer o almoço na primeira semana também? Pode. A minha conduta não é essa. Quem me conhece sabe, eu gosto de oferecer uma coisa de cada vez, porque é um momento de aprendizado do bebê e da família também, tá? Então, no momento em que a gente vai gradualmente apresentando, o bebê vai aprendendo com uma maior calma, vai se aproximando, vai entendendo, vai pegando, vai tocando, eles observam muito. Às vezes eles olham e fazem assim,
com a boquinha. Por que isso? Tá dessensibilizando. Os sensores da mãozinha são os mesmos de dentro da região da boquinha, né? E da região orofacial também. Então, essa dessensibilização é muito importante, né? É um dos pré-requisitos, assim, para se ter sucesso na introdução alimentar. O tocar, não se falando aqui, né? Não é assunto para essa live, mas não se falando em BLW ou papinha, né? Não é, mas a questão de deixar o bebê tocar, para conhecer texturas, dessensibilizar, ver a questão de temperatura é importante também, né? Então, é muito importante esse passo a passo. Como a gente fala no passo a passo, então é um momento do bebê e a mãe ou o cuidador que está nesse momento também junto com a criança começar a entender os sinais de sono. Por exemplo, vamos começar a oferecer a fruta de manhã, tá? Vamos supor que seja um bebê de 10 meses. A janela de sono de um bebê de 10 meses já está em torno de 3 horas, certo? Então, o bebê se acorda. Tô dando às 7 horas um exemplo, tá? Cada bebê tem o seu padrão de sono. 7 horas. Às 10 é a soneca, se for uma janela de sono de 3 horas, certo? Se dormir às 10, a gente não vai dar fruta às 10 horas quando ele estiver morrendo de sono. A gente vai dar fruta lá pelas 9, né? Acorda às 7, mama, a fruta lá por 15 para as 9, 9 horas, brinca e soneca às 10. E essa janela de sono vai aumentando, obviamente, né? Lá por 12 meses, enfim, o bebê já começa a aumentar essa janela de sono, fica com 4 horas de janela de sono e assim vai indo, e a gente vai adaptando as refeições, certo? Então, no momento em que a gente pensa assim, mas e o almoço, onde é que fica aí, né? Então, tudo a gente vai fazer essa previsibilidade de horários. Por exemplo, não é um horário fixo, vocês estão entendendo que são intervalos entre as refeições, intervalos entre as sonecas também, tá? Então, um bebê de 7 meses, tá? Ao 7º mês a gente já começa a oferecer a janta, tá, Cíntia? Mas e o almoço, né? Vamos com calma. Lanche da manhã, almoço, lanche da tarde. Então, intervalos regulares entre 2 e 3 horas entre as refeições. Se ele acorda às 7 e for fazer o lanche lá pelas 9, 7. Aqui deu 2 horas de intervalo, correto? 7, 8, 9. 9. Aí vai fazer a soneca, 10, 11. Entre 11, 11 e meia, um intervalo de 2 horas e meia, o almoço, tá? Uma das coisas que a gente pensa assim, mas o bebê não consegue almoçar com a gente ao meio-dia, que é o horário que toda a família almoça. É mais interessante, às vezes, se for possível, puxar esse almoço da família meia hora antes para tentar almoçar com o bebê, se for possível, né? Sentar junto, almoçar que vocês estão comendo também, enfim. Por quê? No momento, se a gente deixar, mas o bebê eu quero que ele almoce com a gente lá por meio-dia, meio-dia e 30. Daqui a pouco já tá na hora da soneca dele de novo, da segunda soneca. Né? Vamos por 3 horas, 10, 11, 12. Uma da tarde. Se vocês forem oferecer o almoço entre meio-dia e 30 e 1 hora, que às vezes as pessoas almoçam mais tarde, esse bebê já vai estar louco de sono aqui. Então, é mais interessante oferecer lá por 11h30, por aí, puxar o almoço da família um pouquinho mais cedo, se for possível. Se não for possível, não tem problema nenhum. Mas façam, né? Cuidem essa questão, né, do bebê. O que eu priorizo, né, nas minhas consultorias, nos webinários? O almoço em família, o jantar em família, quando possível. Mas não é possível. Acorda um pouquinho mais cedo o bebê de manhã, toma um café com ele, mostra, enfim, o momento que a gente está fazendo junto com o bebê alguma coisa, os neurônios espelho do bebê são ativados e ele vai tentar imitar. Jill Rapley e a Kate Market do BLW, a frase delas é magnífica, né? Eu gosto demais. É a primeira vez que um bebê leva um alimento à boca é por curiosidade e imitação. Então, não é por fome. Então, sempre que vocês puderem fazer alguma questão em família, façam. Se não baterem os horários, eu faço isso até hoje com meu filho. Ele tá com 2 aninhos e 7. Até hoje, no jantar dele, a gente senta, lanche, enfim, quando der para fazer,
No jantar a gente sempre senta junto, não interessa, ele janta às 5h30, eu sempre sento junto com ele. Independente, eu faço um pratinho para ele e uma porçãozinha de cada coisinha que ele tá comendo no meu prato. E como também, faço que como um pouco, belisco, como isso aqui tá bom. Então, só essa questão de previsibilidade de horários, então, tá? Ao 7º mês, a gente inicia o jantar aí. Então, por que o 7º mês? É todo um processo de adaptação do organismo também, tá? Essa questão do 7º mês está lá no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria e é muito por isso também. É uma adaptação não só do trato gastrointestinal do bebê, como também da toda a questão materna e cultural, familiar de adaptação, né? Não é só o bebê que está se adaptando, mas uma família inteira com essa criança, né? Então, no momento em que a gente entende isso, assim, a gente começa a ver que, opa, peraí, é verdade, isso é uma adaptação de todo mundo também, né? Então, ao 7º mês o jantar. Que horário esse jantar, né? O jantar, então, no momento que a gente pensa assim, que um bebê vai dormir, tá? Eu tô chutando tudo aqui, chutando, né? Obviamente com fatos, dados, né? Tudo que eu tô falando aqui não é do além, né? Tudo baseado em estudos, é tudo baseado em prática clínica e das minhas parceiras também, da questão do sono, né? Da questão também da alimentação. Então, no momento, se o bebê acorda às 7, eu tô dando exemplos das 7 da manhã, e às 19 horas é o jantar, no momento em que eu penso isso, o jantar não, que o bebê vai dormir entre 19 e 19h30, de forma nenhuma a gente vai oferecer o jantar essa hora, entre 7 horas, não. O jantar do bebê deve ser em torno entre 17 e 17h30, por aí. Entre 17 e 17h30, né, o jantar, dependendo do padrão de sono de cada bebê. Tá? Se for um bebê que acorda de manhã, um bebê que dorme super bem, não tem problema nenhum de sono, e acorda lá pelas 9 da manhã, aí esse bebê vai ter 12 horas, se for contar 12 horas de sono, esse bebê vai dormir às 9. Aí, ok, oferecer o jantar entre 18, 18h30, 19 horas, tudo bem. Mas esse padrão que eu tô falando, entre acordar às 7 e ir dormir entre 19 e 19h30, esse bebê deve jantar pelo menos 2 horas antes do sono noturno, tá? Então, assim, mas será que não vai ficar com fome, né? Depois do jantar, até a hora de dormir, oferece uma ceia. Aqui dá para fazer tranquilamente, oferece uma ceia, né? Normalmente o bebê mama antes de dormir, seja peito ou seja fórmula. Mas o interessante é oferecer uma ceia aqui, tá? Então, no momento em que a gente tem essa conduta de rotina bem estabelecida, tudo flui mais naturalmente, tá? Flui pelo seguinte, primeira coisa que vocês precisam saber, qual é a janela de sono do bebê de vocês? É fundamental, tá? Eu, como nutricionista infantil, nos webinários, nas consultorias, mamães que eu atendo ali nos directs, direto, quando a gente conversa sobre isso, eu não tenho como saber, mas o bebê tem tal idade, né? 10 meses, tá com uma janela de sono que é tempo que o bebê consegue permanecer acordado, uma janela de sono de 3 horas. Nesse momento em que a gente tem uma janela de sono de 3 horas, né, a gente precisa começar a contar. 7, acordou às 7, mamou, vai dormir às 10. Então, que horas tem o seu lanche? No máximo 9 horas, certo? Dormiu das 10 às 11. Lá por 11h30 vai fazer o almoço, certo? Se for fazer o almoço, aí 11h30 almoçou, 11h30. Meio-dia e meia, 1h30, entre 2 e 2h30 vai fazer o lanche da tarde. 2h30, 3h30, 4h30, 5, 5h30, o jantar, tá? Aí vai dormir às 19h30, tá? Então, no momento, cerca de 19h30, aí faz um mamazinho antes de dormir, né? Aí depende se o bebê, né, mama antes de dormir ou depois, antes do banho ou depois do banho, aí é outra história. Mas é interessantíssimo a gente fazer esses intervalos. Então, primeira coisa é saber a janela de sono. Não colocar o alimento, a refeição, o lanche, o jantar, o almoço perto da soneca. O bebê tá com 4 horas de janela de sono. Tá? Um bebê com cerca de 14 meses, 15 meses, por aí.
A gente vai começar a contar. 7, 8, 9, 10, 11. Aos 11 é a soneca. E aí, como é que faz? Alguém tem algum bebê aí que tá com uma janela de sono de 4 horas, né? O tempo que consegue permanecer acordado. Né? Então, um bebê com 4 horas de janela de sono, se acordar às 7, vai dormir às 11. Como é que a gente faz aí? Esse é um dos casos em que o bebê às vezes começa a fazer a transição de 2 sonecas para uma, tá? E, por exemplo, vai dormir às 11, 11, 12, 1, 2. E a próxima soneca vai ser às 2 da tarde, tá? Então aí a gente oferece, um dos casos pode ser oferecido o almoço às 10, temporariamente, até o bebê conseguir fazer a transição de 2 sonecas para uma soneca, tá? Então isso se ajusta também, porque é complicado, né? A gente, como é que eu vou fazer? Eu ofereço que horas, né? Às 11 ou às 2 da tarde ou à 1 da tarde? Pode ser também às 2 da tarde. Mas tem que sempre ter em mente de não oferecer o almoço ou o que for perto do horário da soneca, tá? Então a gente precisa entender isso aí, saber as janelas de sono da criança para não oferecer as refeições perto. Então, quais são as refeições, né, como de uma rotina? Então, acorda de manhã, mamar, né? Tem alguns bebês que a gente já pode começar a oferecer, tenho muita dúvida sobre isso. Quando é que eu começo a oferecer o café da manhã? Aqui logo que acorda. Esse café da manhã aqui, tem muitos bebês que demoram, até depois de um aninho, mesmo a gente oferecendo, eles não se interessam pelo café da manhã comida. Ficam com mamazinho, pula para fruta e depois o almoço. E não tem problema nenhum. Mas, dependendo, né, da criança, vocês podem começar a oferecer esse café da manhã junto com a família já. Ou sentar o bebê junto, sentar a criança junto com a família, já que normalmente eles acordam cedo, normalmente, né? Então, é mais ou menos isso assim, né, o café da manhã. Mas, então, no momento que faz o café da manhã, que eu tô contabilizando o mamar ou o desjejum da família, que é o café da família, tá? Então, café da manhã, lanche da tarde, com intervalos entre 2 horas e meia, almoço, lanche da tarde e jantar, e o mamar antes de dormir. Então, a gente contabiliza refeições mesmo, são 4, tá? Mas a gente contabiliza os mamar. E aqui, entre esses intervalos, pessoal, tô falando em rotina, tá? Eu não tô contabilizando os mamás aqui, mas podem e devem oferecer o mamar aqui, nesses intervalos, tá bem? Leite materno, vocês podem oferecer tranquilamente, sem intervalo, entre lanche, entre almoço e entre jantar e entre lanche da tarde, enfim, tá bom? Não precisa esperar. Às vezes é mais interessante colocar o bebê mais tranquilo, feliz, um bebê mais que tá calmo para se alimentar ali, do que colocar o bebê com fome porque acha que tem que deixar o bebê com fome para comer. Às vezes eles, na maioria das vezes, se eles querem mamar, eles não vão comer e não vão ter interesse, tá? Então isso é bem importante, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas de vocês aqui. Alguém me perguntou aqui antes se dá para começar a introdução alimentar aos 6 meses, tá? Aos 4 meses, tá? Desculpa. Assim, ó, a questão, né, do tempo de começar a introdução alimentar é aos 6 meses de idade, tá? Mais os sinais de prontidão do bebê. Então, para quem não entrou antes, que a gente estava entrando, eu comecei a falar sobre a turma do webinário de introdução alimentar. A gente vai abrir as vagas agora, quinta-feira, dia 25, para vocês se cadastrarem para a lista de espera, tá? Essa lista de espera a gente vai mandar os e-mails para vocês, né? Os e-mails adequados para vocês para avisar. A gente vai ter uma turma, então, de acompanhamento,
tá? Para 50 primeiras mamães que conseguirem comprar o webinário, eu vou dar o meu suporte por 30 dias. Tá, então a gente vai todas as dúvidas que vocês tiverem diariamente na introdução alimentar, o que oferecer, como, aonde, enfim, todas as dúvidas, vocês vão ter o meu suporte para não sair com dúvida. E esse webinário é para mamães que vão dos 6 aos 24 meses do bebê, tá? Então abre agora, quinta-feira, mas vocês precisam se cadastrar, colocar o e-mail de vocês pra gente conseguir formar a lista de espera. A gente já tá com lista de 100 e poucas mamães, tá? Mas a gente vai ver a questão como é que vai fazer, tá? Mas abre quinta-feira agora. A gente vai deixar cerca de 7 dias, eu acho, abertas as inscrições. E eu não sei quando é que vai ser a próxima turma com acompanhamento, tá bem? Só dando esse recadinho, porque agora eu vi que entrou mais gente, tá? Então, importantíssima essa pergunta, os 6 meses mais o sinal de prontidão do bebê, tá? Deixa eu ver que tem bastante aqui, ó. Tenho certeza que será um sucesso. Já fiz a minha lá. Que bom, Cristiane, legal. Não estou conseguindo ajustar a rotina de sono. Lum Mask. Vezes rotina alimentar. Ver se essa live te ajudou, se eu tirei as tuas dúvidas, Lu. Tá? Porque é justamente isso que eu falei. A gente precisa ajustar a rotina com a soneca. Tá? Neia, o Theo dorme por volta das 20 horas, porém ainda acorda 3 vezes à noite para mamar. Ainda está no peito. Qual é a idade dele, Neia? Não tem problema, essa questão do sono, do acordar para mamar durante a noite é outra história, tá? No 6 meses, que amor, o Noah tá com 6 meses, que paixão. Cris. Carol Laura Lucas. Mama 5 da manhã, acorda às 8. Ó, acorda às 5 da manhã. 5 da manhã, pessoal, é um horário em que a gente tem a menor quantidade de melatonina do corpo, tá? Ele libera essa produção de melatonina, que é o hormônio do sono, né, grosseiramente falando. Às 5 da manhã é a quantidade mínima que a gente tem no organismo. Se nós não tivéssemos luz solar, enfim, luz artificial, desculpa, se só fosse luz solar, todos nós iríamos acordar essa hora. Então, o horário das 5 da manhã é um horário normal e fisiológico dos bebês acordarem. O que a gente pode fazer? Deixa tudo escuro, dá uma mamazinha para o bebê estender mais, tá? Então, pode dar uma mamar. Às 5 da manhã é fisiológico do corpo do bebê. Ele reconhece isso, tá? Então, às 5 da manhã acorda, às 8 dou fruta. Que idade ele tá? Fruta às 9, não come nada. Já tentei às 8. Também não mama, para soneca. Às 10 acorda, às 11 dou almoço, come 12, dou banho, mama e dorme às 12h30. Foi fruta, 3, 6 horas e meia, não come a janta. Que depende da idade, né? Isso tem que ajustar. Me manda um direct, porque eu preciso muito saber a idade dele. Pra mim, imprescindível saber. Me manda um direct que eu te ajudo nisso. Raquel, isso vai até que idade, mais ou menos, janelas do sono? Porque os meus, quando dormem na parte da manhã, não dormem à tarde e vice-versa. Acordam entre 7 e 8 da manhã. Raquel, a questão das janelas de sono, os bebês, eles continuam fazendo soneca, né, que é a soneca, depende do bebê, mas muitos vão até os 3 aninhos, alguns vão até os 4 aninhos fazendo soneca. Tem crianças até com 5 anos que ainda fazem um soninho, alguns, mas não é comum, tá? Mas tem crianças também que com 3 anos já não estão fazendo soneca nenhuma de tarde, tá? Mas a janela de sono, eles começam a aumentar, por exemplo, um bebê com 24 meses, a janela de sono, na realidade, é uma soneca que a criança vai fazer, certo? Entre 1 e 2 anos, eles trocam de 2 sonecas para uma soneca, correto? Então, eles ficam com uma soneca, que na realidade, o horário da manhã que acorda até o horário da primeira soneca, que vai ser de tarde, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, vai ser essa soneca. Então, essa janela de sono vai ser a soneca dele. Vai ser o intervalão, na realidade, tá? Então, fica até o bebê parar de fazer soneca, tá? Então, tem crianças que com 3 aninhos não fazem mais, tá? Depende.
Luna Mask, meu bebê com 6 meses dorme às 11. Ok, é o padrão de sono dele, tá? Se ele dorme bem, tá tranquilo, tá? Dorme às 11, acorda às 10 da manhã, uma soneca das 11 às 2 e a segunda às 17 às 8h30. Ok, é o padrão de sono dele. E já iniciou a introdução alimentar, Lu? Acorda, então, Neia, acorda por volta das 9, toma café umas 10, 9, 10, às 12, mama e dorme até umas 13h30, 15h30. Lanche da tarde 1 hora depois, tá ok? 1 hora depois já vai estar descansado, não vai estar com sono. E janta às 19, banho, peito e cama, ok. Ele tá indo pra cama, 19, banho, peito e cama. Ele tá indo pra cama umas 19, 20 horas, em torno de 20, acorda às 9 do outro dia. Tá ok. Melise Girardello. Qual a janela de sono do bebê de 8 meses, Cíntia? Entre 7 e 12 meses, né, vai variando, eles vão aumentando essa janela. Antes, aos 6 meses, eles ainda fazem, depende do bebê, 3 sonecas, tá? Dos 7 aos 12, eles vão fazendo 2 sonecas, tá? E aí, essa janela vai aumentando um pouco. Então, um bebê de 6 meses faz uma janela de sono entre 1h30 e 2 horas. O bebê de 7 a 12 faz 2 sonecas, então, com uma janela de sono cerca de 2h30, mais ou menos. Isso tudo depende do padrão de cada bebê, tá? Entre 2h30 por aí. Aos 8 meses, aos 10 meses, cerca de 3 horas essa janela de sono. Vamos ver as perguntinhas aqui. Posso começar a introdução? É a Lumaninha que eu tinha visto a tua pergunta aos 4 meses, não, tá bem? Fisiologicamente falando, o organismo do bebê não está pronto para receber. A questão de digestibilidade não está pronto. O processo de habilidade muscular para triturar os alimentos, o processo mastigatório também não está pronto. Por que antigamente se dava papinha e se começava muito antes, né? Aos 4 meses, por aí, introdução alimentar. Se dava papinha, tudo liquidificado, porque era a única forma em que o bebê teria habilidade só para o momento de fazer o movimento póstero anterior, né? Ele não tem condições de mastigar ainda. Então, não, já se sabe, tá? Não se começa antes dos 6 meses de idade do bebê, mais os sinais de prontidão, que são 5 sinais. E aos 6 meses, dependendo de quantas semanas ele nasceu. Isso é bem importante também. Se é um bebê abaixo de 4 semanas, desculpa, tô falando de 4 meses, tô com a que ela me perguntou antes na cabeça. Abaixo de 34 semanas, se faz a idade corrigida, tá? Se corrige essa idade até 40 semanas. E aí se calcula para esse bebê, por exemplo, vamos supor que o bebê com 34 semanas nasceu, aí se corrige 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 6, então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 meses e meio, tá? Então, se começaria com 6, 7, 8 meses e meio, se começaria essa introdução de um bebê, por exemplo, que nasceu com 34 semanas de gestação. Tá? Então, se corrige essa idade, se analisa os sinais de prontidão, se o bebê senta, tem controle postural, tem controle cervical, leva a mãozinha na boca, faz a troca de brinquedo, do que for, na mão de uma mão para outra, tem interesse em ver as pessoas se alimentando, tá? Esses são alguns dos sinais de prontidão. Larissa, deve observar os sinais de prontidão. As minhas alunas estão afiadíssimas. Que orgulho, hein, Larissa? Muito bem. O coração fica feliz aqui.
Tem um post aqui no perfil dela falando, ótimo. Tenho amigas que o pediatra iniciou com 4. Complicado. Sim, isso depende, é desinformação, tá, Lu? Porque não se admite mais esse tipo de conduta, assim, sabe? É bem sério mesmo, porque não é só uma questão de iniciar por iniciar, tá? Isso, por exemplo, esses dados são do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá no manual da pediatria, ou seja, dos pediatras, né? Não é um machismo nem nada, isso é nacional, é mundial, tá? Tudo tem um motivo, tá? Um motivo de vários requisitos, de várias variáveis aqui importantíssimas para o sucesso da introdução alimentar, para o bebê conseguir engolir direitinho. É um bebê que não tem controle cervical, ele pode ter alto risco de engasgo, muito mais frequente do que um bebê, né, que está com sinais de prontidão direitinho. Então, não se admite isso, tá? Não é nem volta ao trabalho da mãe, vai iniciar, volta ao trabalho, meu bebê vai estar com 4 meses. Se tem toda uma estratégia, né, para começar a preparar esse bebê antes, preparar essa mãe antes de iniciar. Mas não se inicia a introdução de alimentos sólidos antes dos 6 meses de idade do bebê. Grazi, a Martina tem 6 meses e fica 4 horas acordada. Por isso que eu disse lá no início, depende do padrão de cada bebê, tá? Tem bebês que é por aí, não é comum, tá? Mas é possível, mas não é comum. Quando acontece isso, tem que ir ajustando, tá, Grazi? Aí vai ajustando. Tem que ver se ela não tá muito irritada, né? No momento em que tá ali, não tá irritada pra comer, talvez ela esteja com sono, enfim. Então, tudo isso tem que ir ajustando. Livre demanda, bebê de 8 meses, depois da IA, ele não pede mais mamar, não pede mais mamar. Como oferecer? Oferecer no lugar da fruta, como lanche. Kate, outra pergunta tá meio... não entendi bem. O mamar... Tá, vocês não devem, obviamente, se é livre demanda, tá, ele não pede mais mamar, depende da criança, depende de cada situação. Por exemplo, tem crianças, bebês, que já consolidam a introdução alimentar mais cedo do que outros, tá? Tem bebês em que a gente vê assim, tem vários casos, milhares de casos em que a gente vê o bebê com 8 meses, 9 meses, ainda não consolidou a introdução alimentar e tá tudo bem. O que é isso? É não estar comendo de fato ainda, tá mais conhecendo, mais explorando. É um bebê que precisa de mais tempo, tá? Aí a livre demanda, fica tranquila. Não tira a mamada para colocar alimento, tá? Se oferece a fruta, por exemplo, ofereceu a fruta lá de 1h30 depois que ele tá acordado, 2 horas, oferece a fruta, não quis a fruta, tudo bem. Oferece o mamazinho e segue o dia, tá? Não precisa ficar, por exemplo, assim, uma das coisas, umas dúvidas assim. Dei o almoço, ofereci o almoço, só comeu um pedacinho de batata e não quis mais nada, tá? O que eu faço? Vou botar pra soneca. Quando acordar na soneca da soneca da tarde, o lanche, eu ofereço o almoço que sobrou lá de tarde? Não. Segue o dia, tá? Segue a fruta da tarde, segue o jantar e bola pra frente, tá? Nem eu, tipo do Theo, acorda às 9 e só dorme por volta das 13. Só faz uma soneca diurna. Isso aí, eles vão trocando de 2 para 1. Por quê? Porque essa janela que eles permanecem acordados vai aumentando. A Jana acorda às 7, dorme às 10, então ela tá com 3 horas de janela, né, de sono. Depois às 14, 10, 11, 12, 1, 2. Isso acontece muito. Uma janela de sono mais curta de manhã e a da tarde um pouquinho maior. Isso é muito comum. Vou dizer que, olha, que é a maioria.
a janela de sono da manhã ser um pouquinho mais curta, normalmente 1 hora mais curta. Rotina de 1 aninho. Oi, Bruna! Tudo bem? Ai, viu teu bebê ontem numa foto, acho que foi ontem ou foi. Ai, foi sábado, agora eu não lembro, coisa mais linda do mundo. Parabéns, ele tá muito lindo. Ele tava com 6 meses quando a gente fez a consultoria, né? Era com 6. Coisa mais fofo do mundo. A rotina de 1 aninho, então depende se ele tá, né? Deve estar com 2 sonecas ainda, né? Mas se ele tiver com uma soneca, né, com uma janela de sono de 3 horas, 4 horas, né? Normalmente depende do padrão de sono dele. Mas se ele tiver com uma janela de sono de 4 horas, vamos supor, 7, 8, 9, 10, 11. Se ele fizer a soneca às 11, tu vai oferecer a fruta entre 9h30 e 10, tá? Aí depois vai almoçar, né? Vai fazer a soneca, desculpa. Aí vai acordar da soneca lá por meio-dia, meio-dia e 30, depende, isso tudo eu tô chutando. E vai almoçar, meio-dia e 30 por aí, e vai seguir contando os horários entre a rotininha dele, tá? Conta mais ou menos a janela de sono e vai contando pra frente. Isa, gente, não sei mexer. Pedi para participar do vídeo achando que era assistir a live. Desculpa, Cinti, não tem problema. E se tivesse, pessoal, às vezes, se vocês quiserem fazer uma live participando junto comigo, eu acho o máximo. Tem curso de reeducação alimentar para bebês acima de 1 ano? Tenho. Tenham o meu. Lá no meu. Me chamem no direct, tá? Porque tem um webinário sobre desafios e incentivos na alimentação infantil. Eu até vou dar um jeito de colocar esse webinário, porque eu troquei o link lá da minha bio, mas eu tenho sim, tá? Me chama depois que eu passo para vocês. É tudo como lidar com essa fase de seletividade alimentar, né? Que é transitória, né? Então, alguém me perguntou aqui que o bebê não quer mais fruta, enfim. Mas tem como a gente chamar essa criança de volta, obviamente, tá? Fazer uma live sobre alergia, vou anotar aqui. Onde é que tá minha caneta? Eu tava com ela aqui. Sobre alergia. Anotadinho. A Flora tem 11 meses, a Paty tem 11 meses e não quer comer comida, só peito e fruta. Olha, independente disso, Paty, tu continuas oferecendo, come junto, tá? Tu pode oferecer o mamá antes do almoço, enfim. Mas almoço e jantar, as refeições principais, olha, não é incomum, tá? As crianças não quererem se aproximar tanto, principalmente quando começa a se aproximar dos 12 meses, tá? Isso tem crianças que começam com uma seletividade transitória, assim, a gente começa a ver uma certa rejeição pelos alimentos, mas isso a gente precisa continuar oferecendo, continuar incentivando, continuar mostrando que come também. Mudar a forma de apresentação. Se faz um bifinho picadinho, faz sabe aqueles xixo? Não sei se vocês conhecem, aqui no sul é muito comum. Um palitinho e espeta um pedacinho de tomate, um pedacinho de carne junto. Olha que legal! Mostrar, né? Incentivar, são outras formas. A criança, perto dos 12, a partir a gente começa a incentivar sem esperar chegar na seletividade alimentar. Isso é muito importante, a gente ter esse cuidado prévio, não deixar chegar para depois começar a trabalhar. Sempre trabalhando com prevenção. Noah sente muita fome, posso oferecer frutas à vontade para ele? Isso que eu estava falando lá no início, essa previsibilidade com uma rotina, Cris, é muito importante, tá? Então, não que tu vá limitar, por exemplo, se ele quiser comer 2 bananas ou uma banana e uma maçã no lanche da tarde, tudo bem, tá? É à vontade, é a questão de autorregulação do bebê que é muito perfeita.
mas não pode oferecer à vontade picado durante o dia, tá? Porque aí pode comprometer essa rotina de lanche, almoço, lanche, jantar, ceia ou mamás, enfim, tá? Mas tu não precisa limitar. Yuri, Yuri, Aline. Esther, 1 ano e 2, tem muita dificuldade em aceitar o café da manhã. Normalmente só aceita uma crepioca ou panqueca de banana ou somente uma super normal. Tem bebês que não aceitam nada e isso é bom pro lanche da manhã. Tá tudo bem. Meu bebê, após os 9 meses, bagunçou a rotina. Bagunçou provavelmente com 10 meses, provavelmente porque ela aumentou a janela de sono aí. Tu tens que ir aumentando junto a oferta, tá? Mudou para 10 meses com janela de 3, oferece antes. Começa a oferecer, não é que bagunçou a gente que precisa ir se adequando à rotina deles. Romota, 1 ano e 5, leite materno, mama a 6 e no final do dia e quando vou para casa no almoço. Preciso deixar leite materno quando não vou no almoço? Depende muito de como tá a introdução alimentar do teu bebê, tá? Se ela é uma bebê que já tá com a introdução alimentar bem consolidada, não precisa deixar, tá? Não precisa, Rô. Fica tranquila. E aí, tô cuidando do horário aqui, daqui 10 minutos o Instagram encerra aqui. Dicas para introduzir derivados de leite. O Theo teve intolerância à proteína, é alergia à proteína do leite, né? Até os 12 meses. E agora ele não aceita nada, nem queijo, nem iogurte, nada de derivados. Neia, tu não precisa obrigatoriamente introduzir leite de vaca e derivados. É uma opção se for rotina familiar e se esse bebê aceitar. Mas tu não precisa, tá, oferecer. Por falta cálcio, né? Isso é um dos grandes mitos que tem. Por exemplo, uma colher de gergelim, uma colher de sobremesa de gergelim, que tu for fazer alguma receitinha, uma panqueca ou em outra coisa, tem maior, muito, 2 vezes mais quantidade de cálcio de que 150 ml de leite, por exemplo, tá? Então a gente precisa cuidar isso, não precisa restringir, não precisa ter que ofertar o leite aí, tá? Oi, Mariana, tudo bem? Quanto tempo, meu Deus! Rô, gostaria de saber sobre reeducação alimentar, pois com 10 meses minha bebê começou a comer sozinha, mas tenho dúvidas sobre o que oferecer, pois ela recusa muita comida e acaba não se alimentando direito. Rô, a gente tem que ver mais de perto isso, tá? Porque às vezes é uma expectativa materna de que a criança tem que aceitar uma quantidade que a gente pré-determina. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é assim. Então, eu teria que ver mais de perto o teu caso, se te interessar no webinário de introdução alimentar. Agora, quinta-feira, abrem as vagas, tá lá no link na minha bio, se vocês quiserem se inscrever para entrar na lista de espera, tá? Que a gente vai abrir quinta-feira agora. Mas teria que ver mais de perto, teria que ver mais detalhes. Às vezes é uma expectativa materna muito alta que a gente precisa baixar a régua, tá? Levei meu filho no pediatra e eles se surpreenderam por eu não ter oferecido bolo ou outras coisas antes da IA. Muito bem. Agiram como se eu tivesse cometido um crime. Que crime, sem comentários. Aquela Bruna. Boa noite, meu Augusto está com 3 meses. Que amor, Bruna! Ai, que paixão! E já estou estudando para fazer uma introdução alimentar pelo método BLW. Muito bem, parabéns! Esse empoderamento de sabedoria, de como oferecer, o que oferecer, né? Que rotina que é importantíssimo, hein? Nossa, parabéns, parabéns! Obrigada pelas lives. Você é 10 mil, nem mil, 10 mil. Obrigada, beijos, Bruna. Linda. Ótima live, Lu. Comecei aí a sexta-feira, que amor. Acho que as coisas estão difíceis aqui, porque eu estou dando perto da janela de sono. Olha aí, ó, pode ser uma baita dica pra ti aí.
Minha filha está com 1,6 e está muito difícil de comer, uma idade de seletividade alimentar. Aí tem o meu webinário de desafios e incentivos na alimentação infantil. Se vocês quiserem, me peçam lá que eu passo o link para vocês. Falta 8 minutinhos. Estou cuidando porque o Instagram simplesmente nos barra aqui, né? Meu bebê de 8 meses não aceita na colher sozinho, só põe na boca, depois joga fora. Não quer salgado, o que fazer? Permite, tá? Vem pro webinário com a gente, que a gente vai ter um grupo só de mães com os mesmos objetivos teus, Luana. Justamente isso é um dos principais tópicos de como fazer. Aí eu oriento vocês tudo lá. Isso é muito comum, meu filho era assim. Eu me adaptei a ele. Olá, boa noite. Meu bebê completa 2 meses no próximo sábado. Que amor! Estou na livre demanda durante o dia, à noite. Eu acordo ela para mamar, está correto. Tu não precisa acordar ela para mamar, tá? Nossa, imagina se não acordasse. Queria estar eu no teu lugar se o Alonso não acordasse para mamar. Porque às vezes, dependendo do bebê, eles não acordam mesmo, tá? Então tu não precisa acordar, livre demanda, totalmente, ok? Mas tu não precisa acordar o bebê pra mamar, tá? Claro que depende se é um bebê baixo para idade gestacional, peso baixo para idade gestacional, o PIG que a gente chama, e é outra história, mas o normal não precisa. Como me acorda tarde, a Lu falou, não estou sabendo quando dou o almoço, porque é tudo tão rápido, eu fico com medo de ficar perto do lanche. Esses ajustes aí que vocês têm que fazer. Coloca no papel, escreve o horário que acordou, escreve o horário da soneca, escreve o horário da segunda soneca e tenta colocar entre os horários, pelo menos 1h, 40 minutos antes da soneca. Tá? Para o bebê não tá com sono. É ruim o bebê tá com sono. Imagina tu sendo colocado num cadeirão para comer, sendo que tu quer mais é dormir ou mamar. Tá? Então coloca no papel, escreve, começa a oferecer e ajustar os horários. Que horário dar a janta para um bebê que dorme às 8, pelo menos 2 horas antes. No máximo até às 16, Rô. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Ai, que foto linda do teu bebê. Nossa, falta 5 minutos aqui pro Instagram encerrar. Thaisa, minha filha acorda 8. Acorda às 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 horas de janela. Depois iria dormir umas 9, mas não está querendo dormir. Mas antes das 11. Está errada a rotina do sono. Teria que ver a questão, né, do padrão de sono, tá? Depende. Não posso dizer aqui que tá certo, que tá errada a rotina, né? Mas depende muito o horário. Tá meio tarde, ao meu ver, tá meio tarde esse horário. Talvez daria pra puxar, tem que ver o porquê que ela... Essa soneca, tem que ver a duração da soneca durante o dia, pra ver se não tá estragando o sono noturno também. Minha filha não quer comer de manhã, só leite materno. Porém, quando ela pula essa refeição, almoça muito melhor. Tem problema? O ideal é fazer essa rotina, tá? No momento das coisas, às vezes tem bebês que comem muito no lanche da tarde, o que é a maioria. Às vezes come muito no lanche da tarde e não tem apetite para o jantar. Isso é muito comum de acontecer. A gente tem que informar as refeições adequadas, não deixa de oferecer o lanche, tá? Natácia, da manhã, independente de querer ou não. Ela pode vir criando o hábito em vir comer nesse lanche no meio da manhã. Tá? A gente tem que pensar sempre no futuro, essa criança, tá? Não ir, por exemplo, acordar de manhã, não comer nada e almoçar. Aí começa a idade pré-escolar e fica uma criança desregulada, tá? Então é sempre bom. Essa live fica gravada. Eu vou deixar ela gravada e vou salvar ela. Deixar no feed para liberar para vocês, tá? Não tem problema, Fernanda. Eu vou deixar ela no feed salva. Horários para lanche, almoço e jantar, que eu falei até agora. 11 meses, acorda às 6 da manhã, depois às 9. Não aceita 6 da manhã, depois às 9. Não aceita nada até o almoço. Continua oferecendo, tá? Continua oferecendo essa refeição. Às vezes pode ter alguma questão aqui que eu não sei, porque eu não tenho mais informação, mas não deixa de oferecer, tá?
E está preocupado com o fato de ele não comer derivado. Não te preocupa de jeito nenhum. A questão de proteína, tem proteína vegetal, que é, por exemplo, cálcias, leguminosas, fava, grão de bico, lentilha, feijões, são riquíssimas em proteínas. Vegetais verdes escuros, brócolis, couve-flor, espinafre, riquíssimo em cálcio também. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Kate. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, vocês aqui pra mim, tudo isso é pra vocês. Esse engajamento que eu tenho com vocês, toda essa questão dessa doação, assim, nossa, eu sou muito feliz em poder ajudar vocês. Essa é a minha meta mesmo, né, de vida, assim. Então, aqui tem mais perguntas aqui, mas daqui 2 minutos o Instagram vai encerrar isso aqui. Então, daqui quinta-feira agora, dia 25, vai abrir as inscrições para o webinário de introdução alimentar com acompanhamento comigo durante 30 dias, tá? Então, mas vocês têm que se inscrever, colocar o e-mail de vocês, pra gente poder estar enviando as informações, enfim, tá? Vai ser muito bacana, o material que tá riquíssimo. Tô muito feliz, assim, porque é uma nova proposta, né? A gente vinha fazendo, agora vai ter com acompanhamento, vai estar bem legal. Raquel, arrasando sempre. Deixa eu tirar um print aqui. Ai, é muito pouco tempo, 2 horas. Aqui, né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Deu um errinho aqui. Nossa, ó, 28 segundos restantes. O meu não gosta de fruta pela manhã. Pra que substituir? Panqueca de banana, cookies. Olha lá as receitinhas. Hashtag receita Cíntia Fiore Nutri. Receitas Cíntia Fiore Nutri. Tem uma infinidade de receitas lá que eu faço. Testo em casa e coloco pra vocês. Passarei a seguir suas dicas. Acordo às 10, não vai dar tempo.